E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 52º vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre o livro Oração para Desaparecer, da Socorro Acioli, livro que foi o mais vendido na Flip do ano passado, a maior festa literária do país. E o que eu achei desse negócio? Oração para Desaparecer é um livro de 2023 da Companhia das Letras e esse livro ele se trata de uma mulher que ela é desenterrada em Portugal. Ela fala português brasileiro, mas ela não tem ideia do nome dela, de onde ela veio, além do país, né? Qual que é a história dela, basicamente o passado dela, ela não lembra de nada e ela precisa descobrir a sua origem através dos sonhos dela, de certa forma, e ela tem que entender até mesmo por que ela foi para lá. Essa é a premissa básica do livro e quem que escreveu isso aí, quem que teve essa ideia. A Socorro Acioli é uma jornalista e escritora lá do Ceará. Ela nasceu em 1975 em Fortaleza e ela é uma autora que publicou muitos livros, mais de 20 livros, a grande maioria deles livros infantis. E um deles deu para ela o Jabuti em 2013, se eu não me engano. E ela também tem outro romance que fez muito sucesso, que já está completando 10 anos, que é o A Cabeça do Santo, que também foi muito vendido, foi o terceiro mais vendido na Flip do ano passado. E eu fiquei em dúvida entre qual dos dois eu ia ler, mas eu escolhi o Oração para Desaparecer porque ele tem muitas chances de ganhar melhor livro, né, que melhor livro do ano no Jabuti deste ano. E eu acredito que ele tem muitas chances realmente, e eu vou explicar por que nos pontos-chave. O início do livro é muito cinematográfico, você vê que gira tudo em torno de um mistério ali e tem imagens muito curiosas e símbolos instigantes, a maioria deles com algum tom religioso. Inicialmente eu não sabia se era algo espírita, se era algo candomblessista, e no final das contas foi para um lado da Umbanda, não somente, mas principalmente a Umbanda. E durante o livro todo, a tradição, a ancestralidade é uma temática que vai estar ali, essa valorização das práticas locais, independentemente de onde as personagens estavam, era algo importante para o livro, até mesmo em Portugal, que é um lugar que eu tenho uma certa repulsa por causa da colonização. Eu acredito que foi bacana conhecer a prática do bordado, a questão dos vinhos, até mesmo a culinária local, foi bonito de ver essa valorização do passado que o livro traz. É um livro que tem passagens muito bonitas também, ele tem mensagens tocantes, só que eu acho que eu fui um pouco enganado, porque quando eu fui ler a contracapa aqui, a gente tem a frase, abre aspas, as únicas pessoas felizes são as que atravessam o tempo entregues ao amor. E eu concordo com isso, só que não é exatamente isso que o livro vai trazer, na minha opinião. Eu, particularmente, acredito nessa frase dado um amor saudável, dado um amor realista, uma coisa mais tudo sobre o amor, da Bell Hooks, assim. Só que o livro ele vai trazer um amor romântico mais de uma vez, uma coisa muito dramática, aquele amor eterno, inesquecível, inabalável, insuperável. E sabe, eu odeio isso. Na verdade, eu fiquei muito incomodado e eu diria que isso está relacionado muito a personagens rasos. Porque eu coloquei no título do vídeo a princesa da Disney Tremembé e essa personagem principal eu acho ela muito cansativa porque ela é muito perfeita e eu acredito que essa estratégia da Socorro de pegar uma roupagem diferente para uma mesma fórmula foi algo que me decepcionou muito. Eu acredito que o livro tinha ideias muito interessantes, uma premissa muito legal. Eu estava muito curioso na primeira parte, eu fui lendo bem rápido, assim, mesmo que ela tenha se alongado um pouquinho. Mas mesmo assim, eu acho que essa questão já está muito desgastada. Eu acredito que na nossa literatura a gente não tem que buscar, sei lá, ter uma princesa da Disney para cada região, para cada nacionalidade, cada etnia, enfim, não é esse o ponto da diversidade. Eu acredito que a gente tem que trazer histórias diferentes e ainda menos tentar usar uma fórmula que não é saudável, na minha opinião, não é nada natural mesmo você achar que um amor romântico é algo que vai te salvar e algo que você devia gastar sua energia. Eu acho que não vale a pena a gente acreditar nisso e foi algo que realmente me decepcionou.
E essa questão também está relacionada a diálogos artificiais que eu encontrei nesse livro, porque tinha partes que eu realmente achei que eu estava lendo um script, mas nem era um bom script, na minha opinião. Pareciam falas que eram muito decoradas, até mesmo não sendo atores falando elas. Eram coisas sem pausa, eram coisas sem apreensão, sem respiração, nenhum tipo de dúvida. Eu acho muito estranho, porque aconteciam muitas vezes esses diálogos em situações chave, assim, em situações muito difíceis, em situações que a gente realmente para e não sabe como reagir. E era tudo muito rápido, muito, sabe, muito direto. Parecia coisa de novela que não tem tempo a perder. E isso a gente sabe que não é a realidade. Apesar de ser um livro que tem uma fantasia aqui, eu acredito que isso não era parte do que eu deveria aceitar como leitor do universo que estava sendo proposto. Eu só não consegui engolir algumas coisas que eram faladas. Não fazia sentido na minha cabeça certos personagens agirem de certa forma, mesmo que eles fossem contraditórios. Só não era natural. Além disso, eu preciso xingar um pouco a Companhia das Letras, porque se esse é o tratamento que vocês dão ao livro mais vendido na Flip, um livro de grande sucesso de vocês, que está na segunda reimpressão e que tem erros de revisão tão fortes como palavras comidas, eu acho que assim, quando vocês vão acertar? Porque se nem algo que é realmente valioso para vocês estão revisando constantemente, ou sei lá, eu deveria mandar um e-mail falando dos erros que tem aqui. E acho que é uma coisa que nem editoras pequenas fazem. Eu conheço editoras que não têm revisão profissional e que fazem um trabalho melhor que isso. Mas tudo bem. E a questão da pontuação, eu fiquei incomodado nesse livro. Eu não sei de quem foi a culpa, se foi da Socorro ou não, mas eu acredito que existiam frases em que as vírgulas deveriam ser ponto-vírgula ou deveriam ser realmente pontos finais, porque eram coisas que começavam a ficar subordinadas, orações explicativas que não faziam sentido e eu ficava em pânico, assim, porque era só colocar um ponto final. Apesar de alguma ideia conectar com o que está anterior, precisava de uma pausa que era um ponto vírgula. Eu fiquei em dúvida se a Socorro sabia usar ponto vírgula, mas tudo bem. Apesar disso, eu sei que ela escreve bem, assim, ela tem um vocabulário, eu só não sei se a proposta que o livro estava trazendo era realmente literatura ou se era algo mais entretenimento, na minha opinião. Daí, se você me perguntar se eu gostei desse livro, eu vou falar que eu gostei da primeira parte até certo ponto, mas que no geral eu não consegui gostar do livro. A partir de um momento ele abraça o amor romântico, ele beija esse negócio, ele mergulha junto e vai com Deus. Por quê? Porque teve essa escolha no livro, eu acho que se perdeu muita coisa, existiam caminhos possíveis ali que eram muito mais interessantes. O livro ficou meio óbvio a partir de um ponto, porque o que mais tinha para acontecer? O mistério é resolvido em algum momento, pequeno spoiler, e aí não tem mais nada de curioso, nada que me despertasse, nada. A partir de um momento eu acabei o livro porque eu queria finalizar ele, mas nada me puxava realmente. E se você me perguntar se eu recomendo, eu vou falar que não. Eu não acho que é uma perda de tempo, mas eu também não acho que vale a pena. Eu acredito que é um livro que ele está muito alinhado com essa nova tendência da literatura brasileira contemporânea de valorizar muito a temática e ignorar outros aspectos. O livro é esvaziado do tanto que a temática está ali presente, só que uma temática não carrega um livro. Você tem que contar uma história. E essa história tinha muita coisa para realmente deslanchar, mas o trem não deu certo. E esse é o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Quem quiser continuar no vídeo, eu vou fazer uma parte com spoilers para quem já leu ou para quem não se importa de receber. Eu peço que você curta, compartilhe, comente no vídeo, se inscreva no canal. E um beijo para vocês até semana que vem com mais um livro. Aqui nos spoilers eu vou comentar melhor alguns aspectos que eu trouxe nos pontos-chave e eu vou começar pelos personagens rasos. Eu conto 5 personagens que não tinham nenhum traço negativo e uma delas, na verdade, tem um traço negativo, só que era muito bem justificado, que é justamente quem eu vou comentar melhor, que é a personagem principal. Inicialmente, quando ela tá lá em Portugal, ela vai se chamar Cida e depois a gente descobre que ela teve uma vida como Joana aqui no Brasil, lá no Ceará, lá numa cidade que chama Almofala. Essa personagem, eu acredito que ela teve 2 vidas perfeitas.
E, considerando que ninguém tem uma vida perfeita, o fato dela ter tido duas me incomodou profundamente. Eu acredito que seria muito mais interessante se alguma delas fosse, ou a Cida ou a Joana, fosse uma pessoa horrível. Ou se ela tivesse lidado muito mal com o fato dela não conhecer o passado dela não conseguir digerir isso, dela enlouquecer de alguma forma, não falando de uma questão de saúde mental, mas realmente dela se rebelar, dela achar que aquilo era muito injusto, assim, eu acredito que seria muito mais curioso, muito mais complexo de trabalhar. Por outro lado, a partir do momento que ela volta e ela tem a memória dela restabelecida, era meio óbvio que não tinha como ela ser uma personagem negativa, porque era difícil a Socorro Racioli ter coragem de fazer uma heroína de uma tribo indígena, que é a tribo Tremembé. É uma população indígena que basicamente vive ali na costa do Ceará, Piauí, Maranhão e uma parte do Pará, mas especialmente Ceará e Maranhão. E é óbvio que ao trazer um povo que não é representado, que é subrepresentado na mídia, eu não conhecia, fiquei muito feliz de conhecer, mas era muito óbvio que a Socorro ela não ia trazer um aspecto negativo para pessoas que mal são comentadas são comentadas socialmente. Eu acho que seria muito mais interessante. Por quê? Porque você precisava de algum conflito, você precisava de alguma coisa que realmente despertasse mais interesse, que fizesse o leitor questionar. E agora? Assim, de verdade, e agora? E eu enxerguei uma certa tentativa de trazer essa personagem para um lado mais negativo, só que na verdade ela ficou uma Juliette. Ela ficou totalmente injustiçada, ela era uma pessoa que, nossa, era acusada de assassinato. Ela realmente matou uma pessoa, mas foi numa briga em que a pessoa ia matar ela, era um padre ainda por cima. Mas que esse padre ia matar ela na briga, então ela foi meio defesa pessoal. Ela era acusada de ser uma bruxa, de enfeitiçar os homens, de amaldiçoar a vila. Só que na verdade ela estava sendo acusada sem justificativa. Então ela não era realmente essas coisas. Se ela fosse realmente alguma dessas coisas, aí seria muito mais interessante essa dicotomia dessas duas vidas que ela teve. Mas ela só foi perfeita nas duas. O único momento em que ela quase foi imperfeita, em que ela quase teve um defeito, na minha opinião, foi num diálogo que ela tem com o Miguel. Nessas duas vidas ela vai ter dois amores inabaláveis, perfeitos, que não tem um defeito. Juro que na parte de Portugal ela tem um relacionamento de 7 anos que não tem nada de ruim para comentar. E o outro foi uma paixão mais curta e aí faz mais sentido realmente não ter nada tão relevante. Mas mesmo assim, essa paixão curta dela vai ser um homem que ele vai ficar muito assustado quando ela volta, porque ele esperou muito tempo e tal. Ela some do Ceará, vai parar lá em Portugal, e aí ela volta. E no que ela volta, eles vão ter um diálogo. Só que é um diálogo, agora eu tô nos spoilers, que o tempo passou de forma diferente pros dois, e ela envelheceu 7 anos enquanto ele envelheceu 49. E aí é um diálogo, é um reencontro que era muito complicado. Era um reencontro que pode ser muito desconfortável. Só que foi justamente o diálogo artificial que eu comentei, o principal diálogo artificial desse livro, em que um falava, o outro falava, o outro falava, e não tinha nenhuma pausa. E a gente tá falando de um velho de 71 anos, o Miguel, o personagem do Miguel. E ela foi meio fria com ele, o que na verdade faz um pouco de sentido, já que ela não sabia de fato quem ele era, apesar de ter vivido com ele, ela viveu anos ali sem a memória dele. Mas é aquela coisa do tipo, um velho de 71 anos que tá há quase 50 anos esperando uma conversa, que tá estupefato. As palavras dele não mostravam insegurança, então fazia sentido ela não reagir com tanto cuidado. Foi muito estranho o jeito que ele estava surpreso, só que as palavras dele não tinham nenhuma noção de dúvida, nenhum tipo de abalo real ali. Foi muito estranho esse diálogo, eu fiquei muito confuso. E o Miguel, ele pra mim é o maior símbolo de amor romântico nesse livro, ou seja, o personagem que eu menos gostei, porque ele realmente falou que toda manhã a primeira coisa que ele pensava era na Joana, que ele não conseguia parar de pensar nela, sonhar com ela. E assim, vai pagar um boleto, meu filho, que coisa cansativa. Eu não aguento, sabe? Pelo amor de Deus. E também foi usado um artifício com ele, dele estar muito velho, e ele querer contar a história dele. Só que, gente, você não vai morrer na hora que você começa a contar a sua história. Se você não tá numa cama
em estado terminal, por que que os livros usam tanto desse artifício de, ai, me deixa eu contar tudo agora, não temos tempo a perder. Gente, ninguém morre, assim, é improvável que ele tenha um infarto logo quando ele vai contar a história, né? E eu preciso elogiar o plot twist, porque o livro é dividido em partes, né? E a primeira parte vai ter a Joana, a Cida, no caso, tentando entender de onde ela veio, quem ela foi. Aí a segunda parte é o ponto de vista do Miguel, contando sobre quem foi a Joana do ponto de vista dele, como ele conheceu ela, o que, que eles viveram. E aí, parece que passou 49 anos. Só que na verdade, tinham passado 49 anos para quem estava lá no Ceará. Para quem estava em Portugal, a história começa depois, porque a Joana, ela só sai lá em Portugal, tipo, muito tempo depois, não se sabe onde ela fica nesse meio tempo, o que acontece. Só que o tempo passou diferente para ela. E aí ela volta mais nova. Eu gostei muito de, na terceira parte, a gente descobrir essa diferença de tempo, porque eu tava assim, nossa, a Joana morreu, o que aconteceu e tal. Mas na realidade ela estava viva e com muito menos anos do que o Miguel. E depois desse pequeno elogio ao aspecto do livro, eu vou fazer uma conclusão. Parabéns, Socorro Racioli, pelo Jabuti 2024. E com isso eu termino o vídeo, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui pós-spoilers. E até semana que vem. Você tá miando no vídeo? Tá miando? Você quer descer? Oh, meu Deus.